Bom dia, pessoal! Estamos começando o nosso programa Viagem pela Bíblia. Eu sou o Jean Lucas e está no ar o nosso encontro de toda sexta-feira para aprender mais da Palavra de Deus, que é viva e eficaz e tem poder para transformar a nossa vida, a sua vida que está aí nos ouvindo. Um bom dia ao Kaique. Tudo bom, Kaique? Passa um café gostoso aí que hoje vamos ter uma prosa boa aqui, viu? Ouvintes, hoje vocês vão ter aqui a oportunidade de estar escutando um amigo que eu convidei aqui, que já tinha um tempinho que eu queria trazer ele, mas não estava dando certo. Hoje a gente conseguiu agendar um horário aqui para ele estar vindo. Ele é pastor da igreja a qual eu sou membro, Igreja Batista Central na cidade de Lavras, Minas Gerais, e ele vai estar trazendo uma palavra para nós. Então hoje a nossa viagem é especial, né? Tem gente junto, a bordo, viajando na Bíblia conosco. Eu dou as boas-vindas a ele aqui, é o pastor Rogério, e ele vai estar falando conosco aqui através das ondas sonoras da Rádio MIC FM de Nova Diadema. Pastor Rogério, fique à vontade, o programa é seu, deixe Deus te usar. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, que Deus possa nos abençoar através da sua maravilhosa palavra, a palavra que é viva e eficaz e a palavra que traz vida para todos nós. Que Deus possa abençoar todos que estão ouvindo e todos que estão aí nos seus trabalhos, nas suas residências, viajando, de uma forma ou de outra que estão ouvindo, que Deus possa falar ao coração de vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que foi até ministrada aqui na igreja por esses dias, é sobre relacionamento. Então, eu sou uma pessoa que tem um trabalho secular, eu trabalho com vendas, eu preciso muito de relacionamento com os meus clientes. E da mesma forma, eu tenho trabalho na igreja, eu preciso muito do relacionamento com Deus, eu preciso conhecer esse Senhor Deus que criou os céus e a terra, e sem relacionamento eu não tenho como conhecê-lo. E a própria palavra diz, que está em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a palavra de Deus nos orienta a que nós devemos ter fé, e se eu tenho fé, eu creio em Deus, eu busco, eu acredito que Ele existe. E eu acreditando na existência dele, com essa fé, eu só tenho a ganhar. Não só eu, né? Mas todos que estão ouvindo, todas as pessoas. Porque Deus veio para todas as pessoas. Ele não veio para um grupo exclusivo, mas o amor dele é para com todas as pessoas. Então eu conhecendo esse Senhor maravilhoso, eu só tenho a ganhar. E a própria palavra diz aqui que quando eu aproximo dele, ele se torna um galardoador daqueles que estão buscando. E quando nós buscamos a Deus, esse galardão que a Bíblia diz é um presente, é uma recompensa. Então nós estamos ganhando de Deus quando nós buscamos a Ele. E eu gostaria de compartilhar também do Evangelho de Lucas, que diz no capítulo 1, que até é uma passagem que eu gosto muito, que é um cântico de Maria. Então no capítulo 1, os versículos 46 e 47, diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então Maria é uma pessoa que ela teve um relacionamento com Deus, ela buscou a Deus, ela foi uma pessoa escolhida de Deus para gerar o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e com esse relacionamento que ela teve, ela conheceu tanto a Deus e ela viu a importância dela, que até a alma dela engrandece a Deus, e o espírito dela se alegrou, o espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso são palavras dela, que são palavras que servem para nós, porque nós precisamos de um Salvador. E quem é o nosso Salvador? É Jesus Cristo. Então eu aproximei de Deus com fé
eu estou buscando conhecimento, e citando um exemplo aqui de Maria, que buscou, teve um relacionamento com Deus e ela foi agraciada, ela foi presenteada, né? Escolhida de Deus. Então a palavra diz que nós devemos procurar a Deus. No Evangelho de Lucas também, no capítulo 19, ele diz que como nós estamos buscando a conhecer a Deus, eu quero conhecer Jesus, o motivo da vinda dele aqui nessa terra. Por que o Senhor Jesus veio? E a própria palavra diz aqui, que no versículo 10 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando a Bíblia fala o Filho do Homem, está referindo a Jesus Cristo. Então lembre bem, quando a Bíblia fala Filho do Homem, está referindo a Jesus Cristo. E qual o propósito da vinda dele? Qual o motivo da vinda dele? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O mundo, quando o pecado entrou no mundo, através da desobediência de Deus, então nós ficamos distantes de Deus, nós ficamos perdidos. E a morte, o sacrifício de Jesus, depois do terceiro dia, a sua ressurreição, Jesus deu essa condição para mim e para você, para a gente voltar a ter o relacionamento com Deus. E hoje, através desse relacionamento, nós não estamos mais perdidos. O Senhor Jesus deu uma direção para nós, uma direção de como buscar a Deus, como ter esse relacionamento com Ele, como ter esse encontro com Ele. É através de Jesus Cristo que nós temos essa condição de chegar. E eu gosto muito do Salmo de número... Na verdade, eu gosto da Bíblia toda, porque a Bíblia toda fala muito aos nossos corações, é um manual de vida que serve para todos nós, tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida, como ser filho, como ser pai, como ser empregado, como ser patrão, e a Bíblia, com esse manual de vida, dá esse ensinamento para nós. E tem uma passagem aqui de um povo, que esse povo eles estavam na presença de Deus, eles tinham um relacionamento com Deus, mas eles esfriaram esse relacionamento, eles deixaram de buscar a Deus e eles tiveram uma condição de ir para um exílio, de ser tirado da presença de Deus. E esse povo aqui é a nação de Israel, o povo, que é aquele povo que Deus escolheu para estar trabalhando com eles, para estar ajudando, para estar orientando no caminho deles, e eles foram para o exílio. E Deus deu uma oportunidade. Como Deus deu essa oportunidade para eles, Deus tem dado oportunidade para a humanidade, para conhecê-lo, para voltar à sua presença, para aqueles que ainda não tiveram essa experiência de estar na presença de Deus, Ele dá essa condição. Então essas pessoas aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 126, que diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de alegria, de cântico, né? Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O que eu entendo na prática, o que aconteceu com eles? Quando eles voltaram para a presença de Deus, até as pessoas de longe, as pessoas de fora, olhavam os seus rostos e viam a alegria no rosto de cada um, na boca de cada um, porque eles estavam ali felizes, eles estavam alegres, né? E diziam ali, grandes coisas tem feito por eles, o Senhor fez grandes coisas por eles.
E eles responderam: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida até hoje. Ele está fazendo, né? Porque quando Deus faz alguma coisa, quando a gente procura a Deus, nós somos abençoados. E as pessoas que estão à nossa volta também são abençoadas. Então vale a pena buscar a Deus, porque além de você ser abençoado, a sua família, a sua casa, seus amigos, aqueles que estão próximos de você, todos vão ser abençoados. E como eu disse no início, que quando a gente busca a Deus, a gente crê que Ele existe, Ele tem presente para nós, Ele tem bênção para todos nós. E aqui nos 2 últimos versículos do Salmo 126, diz aqui, com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então isso quer dizer o quê? Que nesse mundo nós vamos passar por dificuldades, por lutas, por momentos difíceis, mas quando nós buscamos a Deus, mesmo que esteja semeando ali com lágrima, mas nós vamos colher com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, mesmo que você esteja com dor, esteja com dificuldade, esteja chorando, esteja difícil para plantar, mas você pode sair andando e plantando, porque você vai colher, você vai ter bênção na sua vida. Esse Deus é um Deus que vai dar vitória para todos nós. Ele vai nos presentear. É com dinheiro? É com vida próspera? Não sei. Cada um, Deus faz alguma coisa, mas a presença dele, eu creio que já é suficiente. Para a minha vida, só ter a presença dele já é suficiente, porque ele está me dando saúde, ele está me dando inteligência, ele está me dando condição para eu levantar, eu desenvolver o meu trabalho, ele me dá inteligência, ele me dá condição para eu administrar aquilo que eu ganho, mesmo sendo pouco, mas ele está suprindo todas as minhas necessidades. Então é um Deus que cuida de cada um. Então eu falo para você, vale a pena servir, porque mesmo se você estiver semeando com lágrimas, você vai colher com alegria. A própria Bíblia diz também num versículo que diz, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está com Deus, pode ter certeza, o choro é passageiro, mas a alegria vai estar no dia seguinte na sua vida. Pastor Rogério, só uma colocação que você falou aí, eu achei interessante de falar para os ouvintes, né? Tudo isso que você está falando aqui é para quem está com Jesus, né? Quem não tem Jesus não tem essas promessas, né? Não tem, mas tem essa condição de buscá-lo, né? Isso. Palavra, pode passar a buscá-lo, né? Aquele que tem essa condição de buscar, que pode buscar, que está ouvindo. Se você está ouvindo, porque Deus está te dando a oportunidade de você buscar. E aqui no Salmo de número 145, versículo 18, está aqui, Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. De todos que buscam a Deus, Ele está perto. Então, como o Jean falou, essa bênção é para aqueles que estão com Jesus. Mas para aqueles que não estão, basta tomar uma atitude, né, de ir até o Senhor Deus, buscar através de Jesus, que a Bíblia diz aqui, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Aí você vai ser abençoado, você vai ter condição. Esse Deus, ele veio para mim e ele veio para você também. Mais uma vez eu digo, ele não veio para um grupo restrito, mas ele veio para todos aqueles que nele crê, todos aqueles que têm fé nele e que buscam em espírito e em verdade. Ele vai ser abençoado. Precisamos buscar a Deus, né, pastor? Sim. Todos nós precisamos buscar a Deus. Então, ouvintes que estão aí nos ouvindo, né? Busque a Deus, se achegue para Ele, porque nós vivemos num mundo mau, né, pastor? Sim. Um mundo complicado. E se a gente buscar Deus, nós vamos ter esperança. Vamos ter esperança, né? E se a pessoa passar a buscar Deus, ela vai acabar sendo de Jesus, né? Ela vai chegar para o lado de Deus. Não tem como ela buscar Deus e não encontrar, que a Bíblia diz que todos aqueles que buscar Deus vai achá-lo, né?
Então... Sim, com certeza. E a Bíblia é bem clara. E eu falo para você, viu? Muitas pessoas falam, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas muitas pessoas leem um livro do final, do início ao final, e depois vão entender. E a Bíblia, eu te falo, você pode abrir o meio dela, abrir um salmo, abrir um provérbio, que você abrindo o seu coração, pedindo a Deus para falar com você, através da leitura, que seja um salmo, Deus vai falar com você. Deus pode mudar a sua vida através de um versículo, como já mudou de muitas pessoas. Através de um versículo, Deus transforma a vida de uma pessoa, porque abre o seu entendimento, abre o desejo de buscar mais. Na medida que você vai buscando mais, você vai tendo o quê? Relacionamento. E esse relacionamento com Deus vai se tornar bênção na sua vida, na sua casa, nos seus familiares e com todos que estão em sua volta. Amém. Então, vale a pena, viu? A própria palavra diz, né, o motivo que o Senhor Jesus, né, veio nessa terra, porque nós estávamos separados. Guarde isso, nós estávamos separados de Deus. Então, a pessoa que está longe de Deus, as coisas se tornam mais difíceis. Mas quando você busca a Deus, mesmo que esteja com dor, lágrimas, mas no dia seguinte você vai ter alegria. Como diz aqui a Bíblia, que Deus restaurou a sorte de Sião. São pessoas que tiveram na presença de Deus, teve relacionamento com Deus, depois abandonaram a Deus. Mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, deu condição para essas pessoas voltar à sua presença, voltar a ter relacionamento. Então, desenvolva um relacionamento. Se você quer estar bem com a sua esposa ou seu esposo, você tem que ter um relacionamento. Se você quer desenvolver o seu trabalho na empresa, onde você trabalha, com seu chefe, com seus colegas, você tem que ter relacionamento. E com Deus é da mesma forma. Sem relacionamento, você não consegue nada. Isolado, sozinho, você não vai conseguir. Mas procure ter relacionamento com Deus. Deus te abençoe grandemente, abra o seu entendimento e que Ele esteja sempre presente na sua vida. Amém. Então, fica aí o recado, né, para os ouvintes. Se você, talvez você que está nos ouvindo, você já esteve na presença de Deus, né, você já buscou a Deus no passado e por algum motivo você parou de buscar a Deus. Volte, ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança e há tempo. Não deixe para amanhã, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Volte para Jesus, porque Ele está de braços abertos para você. Quando você vier para Jesus, quando você voltar para Ele, Ele vai fazer uma festa para você no mundo espiritual. Igual o filho pródigo, quando voltou e o pai dele fez uma festa para ele. Aquilo ilustra quando um filho de Deus que saiu da presença de Deus volta para Deus. Então, como a gente aprendeu aqui hoje com o pastor Rogério, busque a Deus. Busque, né, porque precisamos muito de Jesus nesse mundo que a gente vive. Pastor Rogério, eu quero te agradecer muito, foi muito bom, foi muito proveitoso, eu tenho certeza que os ouvintes gostaram também. Se você gostou, se quiser fazer algum comentário, você pode estar enviando para o Kaique, né? De vez em quando o Kaique me manda aqui os comentários de vocês, pode estar encaminhando, eu encaminho para o Rogério também depois, tá? E a gente agradece aqui a Rádio Mig FM, agradeço ao Kaique, né, que cede aí um espaço do seu programa para a gente fazer o nosso, né, o nosso programa aqui. E que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, tá? Então, novamente agradeço ao pastor Rogério, já tinha um tempo que eu queria trazer aqui, né, pastor? Amém. E Deus preparou o dia, né? E foi bênção, pode ter certeza que foi bênção. Até a próxima semana e fiquem com Deus.